Fala, bichos dessa minha natureza, começamos mais um episódio do Bicho Gente Podcast, o último de 2024, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o que a gente conseguiu aprender com os convidados maravilhosos que a gente trouxe para essa mesa e todos os assuntos que a gente explorou para vocês aprenderem junto com a gente. Eu sou Fernando Félix, adestrador comportamentalista, do meu lado, Bárbara Meira, mercadóloga e estudante de psicologia. Ele lembrou. Boa Acertei. noite, gente. Tudo bem? Valquíria Garcia, médica veterinária e estudante de psicologia. Oi, gente. Boa noite. E Irene Prestes, a nossa querida psicóloga. Oi, gente. Boa noite. Vamos falar hoje sobre os últimos episódios e eu quero perguntar para vocês o que vocês lembram de interessante, de assunto interessante que a gente teve. Só para lembrar antes, desculpa cortar vocês. Cortar você mesmo. Cortar vocês antes de começar. Mas esse ano foram 22 episódios, cada um com um convidado diferente. Acho que teve acho que só o primeiro que a gente fez nós quatro, né? Acho que só aquele da Só folia. foi isso, né, no carnaval. A gente começou no carnaval, né? E teve até um episódio, eu vou começar introduzindo o meu aqui. Lembra? Que a gente fez com crianças e com o Caramelo. O Caramelo participou. É verdade. Esse que você recortou? Esse. Tá. Esse você vai... Né? O que teve lá? Então, além de profissionais, a gente teve crianças e teve animais nessa mesa Teve animais, aqui, isso. conversando, né? E o que vocês lembram, gente? também, né? Passou Quem? por aqui. Atena. Canobi lá Atena, do Bob? Em animais. Atena da médica veterinária que trouxe a Golden. Não. Teve É. a Mini. Não é Mini. Mavi. Não lembro o nome dela. Mas ela teve aqui. Não, da Vete é Ana. Não, A Ana que mas eu trouxe- isso, que mas tô trouxe tentando a- lembrar da Golden. da Golden dela. Não lembro Que também. ela tem um nome Não muito lembro, fofo, mas eu não lembro agora. Então nós tivemos muitos pets presentes exato. esse Muitos ano, pets, participando verdade. Aham. Pet, criança, adulto, vários assuntos. Todas as especialidades. Sim, segmentos. muitas especialidades. Acho que a Aham. gente percorreu, acho que esse ano, muitos temas relacionados a essa questão da família multiespécie. Sim. Né? Sim. E importantes para a família multiespécie, trazendo conteúdos novos, importantes, né? Então, essa retrospectiva é bem bacana para isso. Demais, né? Bem bacana. demais. E são recortes aprofundados, né? Porque quando a gente fala assim de... Pô, eu quero ter uma relação melhor com o meu pet. Beleza, o que eu tenho que fazer? Exercício, tenho que cuidar da alimentação, do sono, da higiene, tá. Beleza, mas como que faz cada coisa dessa, né? E eu acho que foram importantes os cortes desse ano pra gente... esses recortes de assunto, porque cada profissional aprofundou demais, né? Cada ponto desse. E o que vocês lembram, assim, de assunto interessante que valha recapitular? Eu quero entrar numa questão que você trouxe das crianças e lembrar, porque foi maravilhoso a gente ter esse olhar das crianças sobre não ser objeto, sobre ser parte da família e trazer uma novidade aqui, porque o Dudu e a Alice que participaram agora, eles também fazem parte de uma família multiespécie, né? O verdade. Xereta entrou, eles estão com York, né? York. Agora. Aham. E veio aí pra mexer, pra xeretar mesmo. Pra nessa xeretar, família, e eles tão arrebatar super corações. felizes. Eu já tô querendo roubar. Um ano depois, né? Então eu acho assim que veio assim pra uma família muito consciente, né? A gente viu, porque foram crianças super consistentes, né? Super, na fala, super. no que trouxeram, que bicho não é brinquedo, Isso. sobre a responsabilidade, Isso. né? Uma E depois consciência que poucos adultos têm, né? Exato, depois a Glau pode Exato. comentar aqui embaixo, Glau, se eles estão colaborando aí na limpeza do xixi, do cocô, dos comandos, como que tá. O Dudu já faz brinquedo, né, Val? Faz brinquedos pro Ah, Xereta. Xereta, tá produzindo. Produz Legal, brinquedos. cara. Legal. Para o enriquecimento ambiental, com ele, a Aham. socialização. Então, é ele um tem ótimo construído aprendiz aí pra brinquedos. Você, Aham. viu, Fer? Que legal, que Ele já demais, faz os cara. próprios brinquedos ali pro Xereta, tá Muito bem bom. legal. Então, É isso que você coloca, né, do que o Dudu trouxe, acho que é muito marcante, acho que isso me chama bastante atenção, que o cachorro não é brinquedo, né? Uhum. E a gente está falando num momento especial hoje, nessa retrospectiva, Isso. né? E Natal, né? Muitas Isso. crianças ganham presente de Natal um pet. Sim. Isso. E uma coisa que a Alice comentou que eu achei maravilhosa. Ela falou, tem gente que não sabe nem se cuidar e quer cuidar de um animal. E daí, aquilo me abriu a cabeça que eu fiquei pensando, cara, como é importante a gente ter na construção do comportamento animal o olhar da saúde humana, porque se você não Sim. tiver com a cabeça no lugar, você não tem capacidade
de Cuidar cuidar do de outro, um né? animal. Uhum. Não é questão de escolha de querer, de não querer. Isso mesmo. Não tem capacidade. A Isso. cabeça não tá. Sim. Não tá Não legal. tá, né? A coisa não tá. Daí dá- Isso. Vai dar zica. Por isso, eu acho que daí a gente tem vários episódios que profissionais da psicologia vieram aqui falando exatamente sobre a importância. Aquele, né, que a Irene fez. Exato. Falando, assim, qual é o lugar que esse animal vai ocupar, por exemplo, na vida, às vezes, de uma pessoa que tem depressão. E automaticamente a gente pensa, e é indicado por muitos psicólogos, de que não, a melhor coisa que você tem é arrumar um animal. Sim. Mas será que é? E será que é qualquer animal? Uhum. Né? E dá um outro olhar para essa relação de que não é tão simples assim, é uma relação complexa. Sim. E que tem as duas partes, tanto do animal, do perfil psicológico desse animal, se ele é um animal, né, Sim. que necessita uma carga energética muito grande de ter que... De ir- atividades, né? Aí o outro lado, né? Qual é o perfil desse humano Isso. nessa interação, né? Isso. E aí eu tô lembrando, né, de um episódio que tratou aí o lado desse humano, né? Qual Que é? é o Pets no Divã, Isso. com a Yara. Yara. Yara, Maravilhosa, né? sensacional. Então, esse outro lado, né? Lembro que o Fernando ficou bastante impactado com a questão da humanização, e a gente discutiu bastante. Acho que esse é um ponto legal nesse episódio, e a questão da relação, né? E as questões subjetivas que envolvem essa relação humano-animal, né? No quanto isso também diz respeito ao humano que se relaciona com esse animal, né? Sim. Então, quando você coloca, né, que a Alice, com a do Dudu, irmã? Alice, né? Alice. Ela coloca, como é que tá essa pessoa, né? Essa pessoa ali, se ela pode ter esse Sim. animal. Porque ele nos convoca, né? Acho que no episódio, né, do Pets no Divã, com a Yara, ela coloca exatamente isso. Como que a pessoa está? Qual é a saúde mental dela, né? Para que ela possa se relacionar de uma forma saudável e que traga bem-estar para o animal, né? E para animal, não para um animal, mas para o Os animal. animais. Aquela O bicho raça, gente, aquele. Isso, pro bicho gente. Né? Gente. Que tipo de animal essa pessoa pode ter? Essa pessoa pode ter algum animal? Exato, Né? exato. Aham. Meu Deus, eu viajei um monte de coisa. Compartilha, que a gente quer rir também. Exatamente. Não, primeiro eu tô rindo aqui da Irene, né? Com a hora que eu falei dessa questão da saúde mental, e ela, eu. É porque eu já lembrei. Deixa eu falar antes que eu esqueça. Saúde mental comigo. Aí o Fernando fala o episódio que você fez, digo, eu fiz. Não, eu tava nesse episódio. Esse Mas daí sim, era, você eu tava junto. né? Exato, você Aham. tava. Tava nós três e a Yara, Sim. né? Não, e foi Eu legal acho que porque tava nós. no início, Nós três, no início desse episódio eu pensei assim, tá, a gente vai falar sobre humanização, mas a gente já falou sobre isso, né? Num outro episódio das antigas, lá no Sim, tinha. comecinho e tal. A gente discutiu. Só que a gente tá, naquele episódio a gente tava especulando sobre o processo de humanização. Isso. Nesse com a Yara, a gente aprofundou Isso. análise grande, assim, Isso. né? O que é humanização, antropomorfização, qual que é a Isso. diferença, os processos sociais e tudo. Cara, eu achei esse episódio Muito incrível. massa. Foi. Esse Foi foi. muito legal. Foi muito bacana. Mas sabe vocês falando agora que o que me vem assim, na verdade eu já estava pensando nisso, sobre quando uma criança entende se a pessoa não está bem e que ela tem que atender um outro, seja esse outro que não é um objeto, que é um animal, não é um humano, mas que tem necessidades também. E essas necessidades, elas se encaixam no campo até da fisiologia. Eu falei brincando, né? Que a Glau vai falar aqui, você está limpando o cocô, o xixi. Aham. E quando a gente teve a convidada, acho que foi a Ana Vitória, né? Ela trouxe pra gente sobre a fisiologia animal. Da fisiologia. E no episódio dela foi muito interessante porque ela traz sobre essas diferenças, assim. Eu lembro que a Val até comentou que estava andando com o Todd Isso. era um inverno, mas tinha um sol, né? E que você testou. E daí ela trouxe sobre essa diferença até da respiração, como eles ventilam, tudo. A importância da Sim. gente entender, porque assim, a gente está se relacionando com eles e o passeio faz parte. Então, em que momento... E eu lembro que daí ela falou também da alimentação, que a gente falou sobre a alimentação natural, sobre como esse alimento, a diferença que tem do humano se alimentar,
do processo que acontece até chegar, né, no estômago, tanto que o cachorro, você ainda comentou que eles engolem, né? Então, Aham, sim. Uhum. Processo E- digestivo, o Diferente, início é diferente. então assim, como é importante a gente entender, Uhum. né, essas coisas, porque eles estão fazendo parte, né? Então, a gente comentou que tem hoje chefe de cozinha indo nas casas, fazendo refeição Alimentação. natural, a importância que isso tem numa alimentação e dentro da fisiologia deles, né? Então, para mim, assim, ela falou sobre os colchê, como que é, das patinhas? Sim, os coxins. Os coxins, né? Que a Isso. respiração também ocorre por ali. Sim. Então, eu falei, gente, eu não sabia fazia isso. ideia dessas Ah. coisas. Então, a importância, né? É, porque, bem pouquinho, mas acontece. né? A Mas maior também parte... pela língua, né? É, Pela isso, troca da não é pela língua, é pela respiração. respiração. Isso. Uhum. Então, para mim, fica assim de extrema importância conhecer, porque não é só conhecer uma raça, né? O que essa raça faz, se é cão de companhia, se é de guarda. Sim. Mas, assim, ele é um ser que tem uma fisiologia que funciona. E que é própria, né? Que é isso, que é É. específica, né? E o quanto que- isso vem na relação, porque ela falou muito do estresse, né? O quanto o estresse. E que esse animal, ele responde, ele fala, né? Ele vai responder através, seja do cortisol, do hormônio do estresse, e daí o que acontece. Daí nisso o Fer é muito chamado, né? Para apagar os incêndios da. Mas que tudo isso, de certa forma, tá no meio dessa relação sobre você olhar para o seu animal e entender da fisiologia dele. O quanto Sim. isso vai acabar batendo lá na tua casa, que vai telefonar para o Fernando. Então, como que é importante, né? Então, esses profissionais, assim, gente, olha, esse ano foi recheado de gente Foi. de peso, né? Coisa E para trazer realmente essa informação que possa ser um conhecimento, né? Que gere uma atitude na relação interespécie, né? Isso. Então, quando você reconhece que ele é um ser diferente, né, específico, né, a espécie específico, a relação entre vocês vai ser muito melhor, né? E que a gente tem que aprender, né? Tem que conhecer, porque você não sabe, né? Acho que isso o Fernando Não coloca. saber é um tiro no escuro, sempre. E a priori você não sabe, né? Não está fazendo de mal, você não tem uma intencionalidade de que não dê Isso. certo, é por A culpa, a gente falou muito sobre culpa isso, a esse culpa ano, que né? você traz, né? Então, o conhecimento, e acho que os episódios desse ano trouxeram essas informações muito precisas, muito pontuais, muito significativas, para entender essa relação interespécie, né? Naquilo que parece igual, mas não é, né? Seja na fisiologia, seja no afeto, na relação que eu estabeleço com ele, no modo como eu cuido desse animal, né? Então, o que isso diz da espécie, o que isso diz de mim, humano, me relacionando com ele, né? E volto para o meu episódio, que são... Episódio dela. já é meu. Ninguém mexe. Ninguém, Ninguém mexe. Que é Olha, dela. Não toque no meu episódio. Não toque no meu episódio. Pets no divã, olha lá. Aham. Programa de férias. Yara, não, com a Irene. Programa, Isso. Irene Height. então, mas foi por mas aí. a Bá falou uma coisa super interessante. Agora eu vou falar do meu episódio. Você falou duas palavras bem interessantes, que você falou nutrição e falou necessidade. Uhum. Né? Então eu acho que tem tudo a ver o episódio da Karina, que é um dos Ah, top sim. 10 lá no nosso Da canal do Vacinar, YouTube, aham. da Vacinar. E ela falando dela sobre foi nutrição. nutrição, né? Nutrição de animal. cães e gatos. Cães e gatos ou animal? Não lembro como tá o Acho que era título lá. nutrição animal. Nutrição animal? Eu acho que era nutrição animal. E foi muito legal, assim, até para desmistificar essa coisa da ração, né? Que a gente vem de uma linha de raciocínio que ração é uma coisa muito ruim, né? Que não traz uma nutrição para o animal, é só um alimento. E ela falou bastante dessa diferença, né? Entre nutrição e a alimentação. Sim. Né? Então, a alimentação é aquilo que você dá só para nutrir, suprir as necessidades básico básicas. ali, né? O básico Isso, é. Agora, Sobrevivência, fome, né? mata a fome. Exato. Agora, nutrição é outro patamar. E eu acho que é uma dentre esse mercado pet aí, uma das que mais cresceu foi o ramo da alimentação, né? Sim. Porque acho que hoje é fundamental, né? Você, na medida que está convivendo com um animal mais próximo ainda, né? Você começar a se preocupar também. Se eu me preocupo com a minha alimentação, então, por que não, né? Proporcionar isso para o meu filho, Sim. pro meu bichinho ali de companhia e tal. E acho que esse episódio dela foi muito legal para falar isso. E falar principalmente o quanto a ciência e os estudos vêm evoluindo para
para produzir assim realmente uma nutrição nutrição de ponta, diferenciada, né? Acho que isso que eu estava lembrando que você coloca, no quanto a ciência possibilitou isso, né? Essa especificidade na nutrição que seja adequada. Se no cachorro é alimentação para filhotes, né? Alimentação para adultos. Isso. E pensando aqui, Irene, né? De tudo isso que a gente está conversando e a gente pontuando sempre que cada animal é um animal, né? E não é só porque é cachorro. Então, antigamente, quando lançaram as rações, era uma marca tinha uma ração para todas as espécies, raças. Às vezes a divisão era só assim, filhote, adulto e só. Não tinha nem a sênior, né? Sim. Como a gente tem hoje. E hoje a gente já tem um leque de coisas, assim. Você tem a ração para o Yorkshire, porque o Yorkshire tem necessidades específicas da raça que o Shih Tzu não vai ter. Aí você tem rações, né, com um teor mais elevado de proteína, às vezes para animal que produz faz parte de agility, alguma coisa assim. Sim. Então, hoje está muito especificado, assim. Um alimento para cada animal. Perfil de animal. Para cada perfil de animal. Para cada necessidade específica. E olha como relaciona tudo, né? A fisiologia tem as suas características. Isso. E daí a alimentação vai bater na fisiologia, porque o meu cachorro, ele é velhinho e ele tem displasia. E aí eu comecei a dar ração power training para ele, porque eu comecei a pedalar. E aí ele teve uma carga de exercício maior, precisou de um reforço de condroitina. E essa ração, Power Training, tem mais condroitina do que a ração sênior. E daí pra ele fez um bem danado, assim. Que é pra atleta, tipo assim, atleta. Isso, pra atleta. Né? Atleta. E aí, assim, tem essa coisa também. O meu cachorro é velhinho, então eu vou dar sênior. Às vezes, você consultar um veterinário e ver que uma condição específica dele, né? Precisa de, se você der essa ração aqui, você vai ter uma nutrição mais melhor, mais adequada para ele. Para ele, né? Para a situação dele. Uhum. E aí, para a pessoa chegar nisso, ela tem que ter uma saúde mental em dia. Sim. Para aprender toda essa parada. Então, seu cachorro tá te ajudando também para você. Vão se relacionando. E daí, se você vê todos os episódios que a gente fez, tem uma relação com outro assunto, uma ligação íntima com outro assunto. Isso. Que vai enriquecer o olhar daquela família para saber da relação com o animal, independente da espécie, inclusive entre animais humanos. E a nossa relação acontece o tempo inteiro. Exato. Né? E que se está falando de relação, né? Não sei se no episódio da Karine trazia daí ou de outra nutricionista que tivemos, veja se lembra, Val. No quanto, então, essa alimentação que você faz, cuidadosa, né, nutricional para o teu pet, né, isso pode interferir, volta para você nos cuidados que você passa a ter também com a tua alimentação. Foi a nutricionista Vet, né? Que a gente fez, ela falava disso, né, no episódio. Volta, claro, porque você passa a se preocupar com a alimentação do animal e automaticamente pensa, peraí, mas ele tá aqui e eu tô comendo McDonald's, né? De uma certa forma, né? A gente passa a se preocupar também olhando pro animal. Né? Que exercita a noção, né? Eu acho. E aí eu vou voltar pro meu episódio. Vai voltar pro seu episódio. Porque a Yara trouxe uma questão muito importante, né, que eu recordo como importante, que é que nessa relação, lembram, ela traz a questão das gatinhas, né, são 2 gatas, e que uma delas, ela supõe que tem frio e ela vai comprar roupas para as gatinhas, hoje né? Tá no cobertor. Isso, que passou para o cobertor, né? Mas no quanto, daí elas tiram a roupinha, né? Uma delas não fica. Ela coloca e a gatinha tira. Ela descobriu como tirar. Isso, e elas dão um jeito de vazar da roupa, né? E no quanto a observar o que está acontecendo com a gatinha, ela se interroga, o que eu estou fazendo? Né? O que esse frio diz para mim? Né? Ela se implica na relação. Isso, nesse sentido. Né? Então, é esse retorno que a relação com o animal pode fazer para esse humano, né? Sim. Ele começar a pensar sobre si. E aí, vou provocar Fernando. Não, mas antes de você provocar o Fernando, só porque tinha tudo a ver com o que você está falando, isso tão é real que, pensando na nutrição, hoje a gente tem vários estudos que comprovam uma similaridade de uma patologia no animal e uma patologia no humano, por exemplo, diabetes.
Uhum. É muito comum. Muito comum você ver, às vezes, ter um tutor que tem diabetes e daí o pet dele também tem diabetes. Muito comum você ver, por exemplo, doenças endócrinas. Estou falando aqui de todas as doenças relacionadas à alimentação de alguma forma, né? Uhum. Porque também tem um fundo genético, mas pensando em uma questão alimentar, de hábitos de comportamento, às vezes você pega um animal que tem hipotireoidismo e o cachorro com hipotireoidismo. Uhum. É super interessante, assim, quanta similaridade tem, porque eles estão convivendo no mesmo ambiente. E às vezes o que eu estou ali me alimentando e não nutrindo, Ah, Sim. sim. eu acabo, de uma certa forma, ficando com dó daquela carinha de pidoncho lá e eu... Cedo. Você acaba Compartilho. estendendo os seus padrões pro animal. Exatamente. Aham. Exatamente. E essa Padrões. troca é obrigatória, né? Não interessa se ela é boa, se ela é ruim, ela acontece. Não, isso, ela acontece. O efeito é que você vai saber se é bom ou se é ruim. Aham, né? sim. Aí depois que você É. vai saber. E você ia provocar o Fernando. Isso. Provocar o Fernando, porque ele falou do cachorro dele, que agora é atleta, né? E que já tem displasia, Isso. já tem uma certa idade, é idoso, tá na faixa do Uhum. idoso. E que aí você tá pedalando com o cachorro? Sim. E Ele tá pedalando com o cachorro. Entendeu? eu... Como vet, eu fiquei quieta. Por Mas quê? a psicóloga aqui. Opa! Não, agora eu que vou ter que provocar a Val, né? A gente Não, só na precisa sair bem verdade- desse episódio, tá? Isso. Gente? Pode provocar o quanto Vamos quiser, sair vivos. mas a família precisa estar unida pra 2020. A família sempre É. continua. Não, o que eu pensei quando você falou foi só assim, um alerta. Eu pensei numa radiografia, assim, numa imagem radiográfica de saber como tá essa cartilagem, essa articulação. já fiz Eu exame, fui já. para coisa Sim. patológica. Mas, Irene, o animal é que te diz como ele tá. Então, vamos supor que o Fernando faça essa atividade com ele, que pra gente você pode pensar assim, nossa, mas que absurdo, né? Vai sobrecarregar o animal. Mas se ele termina a atividade sem claudicação e ele não manifesta nenhum tipo de claudicação depois, ou incômodo que ele vai lá, ele se vira para aquele lugar e ele começa a lamber, ele tá Demonstrador, incômodo. Isso, qualquer coisa, dificuldade para defecar, porque ele precisa da curvatura, né? Ele precisa da Sim. pelve para defecar. E daí você começa a ver animais que têm dor quando ele não fica na mesma posição para defecar. Então ele começa a fazer o cocô e ele sai andando, porque dói ficar parado. Sim. Então ele fica se locomovendo assim, porque ele Pra ficar se ajeitando, né? exatamente. Então, se ele não está manifestando, tá longe? Isso, tá bom. Melhorou? Miga, mas ó, você termina o seu comentário, mas a minha provocação é para o Continua. Fernando. Não, eu sei que é pro Fernando, mas eu você tô percebeu, defendendo o você não Fernando. Tá ótimo, Tá ótimo, porque não chegou nele É ainda. que a Bá lembrou que a família tem que Isso. Eu tô defendendo. É de Natal, sim. Tia chata perguntando os namoradinhos. Né? De uma certa forma, eu tô defendendo o Fernando, Exatamente, né? eu Porque tô achando. pode dar uma assustada, assim, né? Sim, mas Quando você fala, assim. é importante contextualizar porque quando a gente pensa em passeio, a maioria das pessoas pensa em pendurar o cachorro na guia e sair se degladiando com ele o passeio inteiro. Aham. Isso é o natural, isso é o que a gente vê na rua. Cachorros na diagonal e humanos na outra diagonal, cada um numa ponta da guia, fazendo um cabo de guerra sem fim, que estressa, machuca e tal. Se você extrapolar isso para bike, esse tipo de passeio já é estressante para ambas as espécies, Aham. né? Se você colocar na bike, é estressante multiplicado, porque daí a bike faz isso rápido. Beleza. Só que quando eu vou usar uma bike, eu tenho que usar como ferramenta para eu alcançar aquilo que o meu físico não alcança. Porque o meu cachorro tá velho, mas ele tem 30 quilos, ele é grandão. E eu percebo que eu tô passeando com ele tá se acelerando, ele tá Quantos tipo... anos ele tem, Fer? Ele é de 2014, ele tem 10 anos. Velho, nossa, eu tava pensando aqui no idoso. Não, de ele não é 14, super 15 velhinho, anos, não. Ele aham. tá no início da faixa, Da faixa da de faixa ouro. geriátrica. Vou te defender mais ainda agora. porque- Mas aí assim, ó... Mas eu tô curiosa Qual na que é o provocação da parâmetro? Irene. Eu tô aqui querendo a minha que bom. pipoca aqui, Ela ó. entendeu. Só quero a minha pipoca. Deixa eu só contextualizar aqui, né? Para as pessoas entenderem o que eu é, tô o que é uma aqui atividade naquele mais papel da intensa. irmã, sabe? Que fica... Sim, tá, exatamente. Eu quero ver o que minha mãe A vai pimenta. O que a mamãe vai falar. Mas assim, eu procuro ter o comportamento dele no passeio como referência. Ele tá correndo, eu acelero de um jeito que a guia que tá conectada, que conecta a gente, esteja com zero tensão.
sempre curvadinha, solta. Ele tá indo mais, eu pedalo um pouco mais. Ele tá mais devagar, eu pedalo um pouco mais devagar. Eu percebo que ele tá assustado, por exemplo, ele se estressa com um cachorro de rua que tá perto ali, ele fica muito alerta. Logo que ele fica muito alerta, ele se enche de adrenalina, daí a gente cai na fisiologia. A adrenalina é analgésica, ele não sente dor. Sim. Então, se eu der uma pedalada mais forte, ele vai continuar Ele com a guia vai. solta e ele vai E dar na um... explosão, né? E aí eu preciso ir regulando ele, percebendo que ele já correu bastante, já passeou bastante, já tá perto do limite dele, porque eu já fiz vários passeios e fui observando. Já tá perto do limite dele. Ele teve um estresse no passeio. Eu vou sugerindo que ele diminua a velocidade e mantenha aquela caminhadinha constante e tal, para que o emocional dele não interfira na estrutura atividade física, no problema. Que ele tenha um ganho físico ali também. Isso. E se ele tiver nervoso e se forçar demais, ele pode se machucar e não perceber como Sim. acontece com a gente, né? Sim. Dos Sim. esportistas de final de semana Sim. e tal. Aham. Né? Então, dentro desse contexto, eu levo em consideração tudo que eu sei sobre, né? E vou parametrizando ali para que seja o melhor desempenho possível. Aí, eu tenho sentido que ele diminuiu as mancadas, só que como é um problema genético, a mancada não cessa. E daí, o que o médico me passou da última vez foi suplemento de condroitina, ração com bomba de condroitina para ele e exercício físico regular de baixo impacto. Você tá usando o suplemento? O suplemento, sim, e a ração com a condroitina, e dando uns pés de galinha de vez em quando também, para dar uma reforçada. Né? Batido, né? Bate o pé de Aham. galinha, tem Não sei se alguém peneira. quiser patrocinar Pé de a gente, galinha. tá Pé de galinha? Não, Isso. com o Trotodotina. Ih, É. pode mandar mensagem pra gente que a gente faz propaganda e o cara vai super agradecer também, né? Né? No ano que vem. Com certeza, com Essa é certeza. legal. Pé de dele. galinha e pescoço também. Pescoço também? Não é que bate tudo, Val? Na verdade, você tem, preparar. tem um jeito de preparar. De preferência, o mais demorado possível, né? Mas como demora muito para você fazer esse cozimento, eu uso a pressão mesmo, não é o certo, tá? Tá. O ideal seria quanto mais lento o processo, mais você vai extraindo do osso tudo que você precisa de cálcio, de nutriente, de condroitina. Legal, não sabia dessa não, hein? E Aprenda com a fazer, Tá vendo? e fazer o Novidades cozimento. Fazer o cozimento com uma colherzinha de sopa para cada. Geralmente a gente não usa tanto assim, mas para cada 2 litros de água, uma colher de sopa de vinagre de maçã, que ajuda a extrair os nutrientes do osso. Que demais. É. Aí depois que você cozinha, aí bate. E aí você pode E bate com colocar osso e tudo? Bate com osso e tudo. Se você quiser dar uma peneirada para ficar aquele resto de osso, né, que fica assim mais grosseiro, aí você guarda só a parte que ficou mais líquida, mantém congeladinho lá, bonitinho, e vai servindo. Que legal. Legal demais. É. Aí aprendendo melhor ainda, Tá mantém meu certo. treino. Tá, Agora- viu? Aprendendo. Tá vendo? Tá aprendendo. Agora contextualizado, né? Ai, E Na como verdade- fica Eu agora eu Fernando posso ser nisso? provocado. Como fica Fernando nisso? Porque o efeito que teve sobre você, humano, Foi um efeito dessensibilizatório maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? As primeiras pedaladas não tinha costume, estava desenvolvendo uma comunicação. Ah, mas você é adestrador. Beleza, o fato de eu ser adestrador me faz saber o que fazer. Mas nunca é fácil. Sempre tem uma leitura em tempo real do que está acontecendo, é tenso, é difícil, tem que ser rápido, tem que concentrar pra caramba e tal. Não é só diversão, né? Não é só mas brincar aí e tal. que tá, Fer. Assim, ó, porque, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante que está acontecendo dentro do adestramento agora, que é esse olhar para a relação individualizada. Porque você pode ter um padrão de comandos e de como fazer e proceder, mas nem todo animal vai responder da mesma maneira, porque é um ser Exatamente. vivo. Exatamente. e esse É uma animal, relação. por particular, é o animal dele. É É, o pet dele. Exato. Né? E Então isso tem uma outra pegada. outra pegada né? muito Sim. mais difícil, É. porque ele começou no ápice das mancadas dele, foi um período que ele estava completamente sem exercício. Uhum. E a culpa, como é que fica? Aham. você colocou Cara, ele pra correr? Eu sou, eu sou adestrador, mano. Foi como é que eu- E como é que o Adaptando. teu cachorro, né? E aí eu- explica para ela que você Não foi precisa, adaptando. tô provocando ele também.
Ela tá querendo Eu embarcar esperava- na eu esperava Dairê. mais Dairê. Não, Não, fazer eu esperava Mas provocações. ele tá fugindo, né? Você tá vendo? Só Eu pra quero saber se explicar, ele tá bem como atleta, o quanto que ele já melhorou a musculatura dele, o quanto o passeio de bike para ele tá sendo saudável e ele está essa relação teve curtindo. impacto pra ele. Pra mim, Pro Fernando, para o você, Fernando. Fernando. fisicamente quase nada. Viu, Por gente? quê? Como a bike tem marcha, o meu pedal fica muito leve. Era isso. Não, ela não esperava isso. Não, ele foge, Ah. ele foge. Fer, ela quer que você diga que o fato de você colocar o seu cachorro pra exercitar fez você fazer atividade física. Mas, sem dúvida. Sem dúvida. Não. Eu tô falando assim, o incremento físico. Obrigada, Melhorou, Val. tua coxa tá comparado. mais grossa. Entendi. O músculo ganhou. Entendi. Tá curtindo passear de bike. Agora sai mais de bike pra você passear. É. É. Isso. Ou e até fazer não, exercício, essa- não sei, porque você essa- precisa fazer um essa é a parte exercício boa. mais pesado, né, do que o teu cachorro. Pra você mesmo ter efeitos, o passeio de bike, você deve ter Isso, que é que no fazer meu caso, muito mais, né? aí tem o meu caso específico, porque no meu caso específico eu passo o dia inteiro correndo pra lá e pra cá e fazendo, né, Ele esforço faz com o cachorro e tal. exercício, Irene. Eu já faço regularmente. Então, esse passeio de bike fisicamente pra mim não fez tanta diferença, porque eu pedalo leve, eu não sinto nem me cansa, né? E eu me aproveito disso daí pra cansar meu cachorro sem me Exato. cansar, pra eu guardar o meu cansaço pros meus Pra alunos. outras coisas. E dar conta de tudo. Beleza. Aí entra o processo dessensibilizatório que tá lindo de morrer. Por quê? Eu fazendo isso regularmente, eu entrei no costume de fazer isso, e entrando no costume eu gasto menos energia pra decidir fazer, porque eu já faço. Então já tá tudo meio que no lugar, tudo meio Pronto, fácil. você chegou no lugar que ela queria. No ponto que ela queria, isso. Mas é um ponto que tem que ser contextualizado. É. Desse tamanho pra chegar. Sim. Né? Mas agora me faz bem sair. Não é uma obrigação mais. Isso. Antes tinha a culpa por ele estar sem exercício, tinha o peso de, pô, precisa fazer não sei o quê. E daí eu fiz fiz outro, e foi legal, e foi fácil, e foi divertido, e foi bom, e ele curtiu, relaxou, e daí eu fui vendo. E isso foi me abastecendo de tantas informações que, de repente, né, num processo gradual, mas bem rápido, eu me acostumei, eu não fico mais me planejando tanto. Pra fazer a coisa. Eu pego a bike, prendo o E negócio vai. na cintura, Pronto. e vai, Aham. né? E o Calton tá menos eufórico quando a gente sai. Uhum. Ele já não fica pulando e gritando e correndo e naquela felicidade porque ele vai sair, porque ele já sai com É um bastante plano já pra frequência. ele, já tá Já tá numa legal, rotina. aí ele vê, daí ele vem animado, Sim, dá uma ele já sabe o que espreguiçada, é. daí ele já dá a Aquece. cabeça pra colocar o peitoral, dá a pata pra encaixar o negócio. Aham. Tipo, virou uma prática muito fácil e muito agradável. Uhum. Que é uma fase que a galera dificilmente chega, porque essa fase tá tá do outro lado da dedicação. Sim. Aham. Primeiro tem que ter uma persistência, dedicação, por sim. menor que seja, mas regular e frequente, É. Uhum. pra Isso daí é bom, Fê, você falar. ter os benefícios do exercício, Uhum. tanto físicos quanto emocionais. Se você fizer, eu vou na academia porque eu preciso malhar. Daí você vai lá e fica tudo doído, tudo renga, tudo cheio de machucado. E não consegue mais voltar e não te anima a voltar porque você se machucou demais e não sei o quê. Agora, quando você pega pequenos hábitos e coloca regularmente, pequenininho, fácil de fazer, e só continua fazendo, de repente você começa a sentir coisa boa disso. Legal. Só que tá do outro lado do estresse. Tem que passar pelo estresse. Não tem como, não tem Legal. jeito, né? Que bom isso. Isso é super importante que você Não tá é? dizendo. Nossa. É. Cara, isso foi pra mim sensacional. foi a descoberta do ano e que eu ensino pras pessoas, só Sim, que eu não sim. costumava experimentar. Sim. E daí Isso, Feira, né? né? Aí essa que era a questão. tomou outro Essa que era a significado. questão. Respondeu. Respondeu. Muito bem. Você ia falar alguma coisa, Val? Não, até perdi a linha de... Porque ela fica naquela provocação, naquela provocação. É, né? porque ela E provocou daí ele ela- por ele ser adestrador. E daí, tipo, agora, viu, Fer? Ó, você tá vendo? E daí tô eu pensando que eu, como médica veterinária, me coloquei nesse lugar também. Eu tô nesse Tá, mas lugar. aí vamos pensar o seguinte. Cada pessoa tem uma história específica Sim. e tem um motivo específico pra se culpar por alguma coisa. Isso, cara, eu pensei muito nisso também depois desse processo do Calton, né? Inclusive, Tá. durante as pedaladas eu ficava pensando nisso. Pô, eu sou mãe, eu cuido de um filho, eu não consigo lidar com um cachorro? Aham. Ou eu sou pai, eu cuido de uma casa, eu tenho uma rotina, eu tenho uma empresa, eu não consigo cuidar de um cachorro? Eu sou isso, eu faço aquilo, não sei o que, eu não consigo cuidar de um cachorro? E fábrica de culpa acontecendo. Beleza. Qual que é o processo quando você sai da culpa?
Primeiro você enfrenta pedacinhos, você aprende, você se aprimora naquele assunto, naquele contexto e tudo, e a coisa vai ficando legal, você vai ganhando frequência, vai acostumando, vai melhorando. Quando você percebe, acabou a culpa, acabou o estresse. Por quê? Porque agora eu pedalo todo dia com o carro, pronto, tá de boa. Isso não é mais um problema, né? E eu acho que é importante a gente ter a capacidade de identificar o problema partindo do sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa não leva ninguém a nada. Mas ele vai aparecer isso, coisas aparece. importantíssimas. Exato. Isso, a gente Tem, precisa. tem possibilidade de. A culpa tá apontando ali, ó, onde é que você tem que trabalhar. Aí né? olha para essa culpa, Isso. então não mascara, né, vê isso claramente, enfrenta e vai. Né? Isso, e tendo essa percepção e sabendo dessa curva, você fica menos com aquela sensação de que nunca vai acabar, que nunca vai dar certo. Isso. Porque o começo de qualquer adaptação é estressante pra gente, pra cachorro, pra gato, pra qualquer espécie. A adaptação é estressante. Mas você sabendo que existe uma curva e que do outro lado do estresse tem uma saída, aí você topa muito mais fácil passar por estresses pequenos e tal, porque você sabe gerenciar ali a frequência, a coisa. E aí chegar do outro lado e perceber que, pô, realmente eu consegui passar por esses pedacinhos de estresse, esses comprimidinhos e me adaptar e alterar a pessoa que eu sou nos padrões que eu tenho pra chegar naquele outro lado que eu queria, Sim. sabe? Então você consegue chegar nesse lado dentro desse processo, desde que você passe por todas essas etapas. Estresse, enfrentando enfrentando a culpa, porque enfrentar não é da hora, supressão. Mas lidar com lidar com de uma forma tranquila. Muito né? bacana. E isso diz do meu episódio. Vamos finalizar. Voltando ao episódio. Ao meu episódio, qual era mesmo? Vocês lembram o nome do meu episódio? Pets no divã. Pets no divã. Pets no divã. Episódio número 50. Obrigada, Fê. A produção aqui tá afiada, meu irmão. Vamos encerrar com a Irene falando do episódio dela. Não, ela vai ser convidada em 2025, acho que vai ser a primeira para falar sobre pets na folia, alguma coisa assim. A Babá quer dar os avisos, pelo jeito. Tem coisas aí que surpresas dela. Se a gente vai ser folia de divã. Né? Não, mas agora, uma recomendação que eu posso dar de olho fechado. Cara, entra lá entra no canal, procura os vídeos, vai lá no primeiro, dá o play e esquece. E fica escutando. Vai viajar, porque, cara, coloca lá, a quantidade de recortes de assuntos que são importantes para quem tem um pet na família e tem um pouquinho dessa consciência, a pessoa não precisa ser, tipo assim, quando a gente fala, né, da quantidade de coisas que você tem que saber para ter uma relação com o pet, você pensa assim, nossa, dá muito trabalho. Só que, cara, quando eu chego na casa de alguém e eu vou interpretar um comportamento, eu já fiz isso tantas vezes que pra mim é fácil, não é difícil saber um monte de coisa sobre esse assunto. Agora, se for pedir pra eu fazer um bolo de cereja, pronto, aí eu tô lascado, eu tô na roça, porque eu nunca fiz. Mas assim, né? Pensando, vai dar trabalho. Toda relação dá trabalho. Toda relação tem dá trabalho, empenho. qualquer coisa dá Se eu trabalho. quiser me relacionar com você, eu vou ter que saber o que você gosta. Com certeza. Eu vou ter que descobrir quem é você. Não gosta, não gosta. Exato. A gente vai ter que se relacionar e vai dar trabalho. Eu respondo a cada uma dessas coisas que você gosta ou não gosta. Exato. Porque se você tranquilamente gosta, a gente vai casar, beleza? Agora eu vou casar com a Val. E daí você gosta de música sertaneja e eu gosto de rock and roll. Só depois não vai pôr as Beleza. coisas lá em qualquer lugar. Vamos combinar. Vamos combinar. Daí começa uma DR. É isso. Bárbara, por favor, Bárbara, interfira. Você falou sobre ir lá e adestrar e fazer um bolo de cereja. De cereja. Quanto? E antes disso, você estava convocando o pessoal para só dar o play e, né, segurando a mão de Deus e vai. Porque o que eu tô pensando aqui? Que, de certa forma, foram 20... Quantos episódios? 22, né, 22 esse ano. Esse ano, 22. E aqui a gente relembrou, por algum motivo, 4, 5, 6, fora o da Irene. O da Irene a gente relembrou mais vezes. Sim, mas até quando falou do episódio que volta na alimentação, eu viajei, né, também dei uma viajada ali, porque você falou do que volta numa questão de responsabilidade sobre a minha alimentação, minha nutrição, né, humana.
Mas, dentro do episódio que a Karine trouxe, não vou lembrar agora, porque nome difícil não é comigo, minha gente, mas assim, ela falou que tem uma substância, talvez você saiba, Val, que hoje é colocado nas rações prêmios, super O prêmios. triptofano, que Acho produz isso. serotonina. Não, que ameniza o cheiro do cocô. Ah, tá. Extrato de yucca. Isso, Uhum. isso. Então, assim, e daí tava falando sobre os tipos de rações, tal, que, né, para raça específica, se é filhote, se é castrado, se não é castrado. E daí eu lembrei, quando eu fui comprar, que eu peguei os meus cachorros, eu morava em apartamento. Então, eu lembro que me chamou a atenção sobre ambientes fechados, ambientes internos, Uhum. para cães que ficam. Então, possivelmente, teria isso também por causa do cheiro. E para alguém chegar na produção disso, tem que entender de fisiologia, que está num outro parâmetro, né? Que está sobre a fisiologia animal. Tem que entender Então, num assim, nível altíssimo. Mas, né? gente, é que assim, antes da gente e depois da gente e com a gente, tem pessoas paralelamente estudando e essas pessoas a gente traz aqui nos Aham. episódios. Sim, verdade. Essas pessoas com conhecimento a gente traz aqui. Sim. Para que, de uma maneira ou de outra, a gente consiga linkar, né, a fisiologia animal com a nutrição, com uma criança entender que você precisa estar bem, porque se você está bem, você vai entender. Se você está bem ou você está mal, você vai ou não se aplicar nessa questão de passear com o seu cachorro para depois da tempestade ter a bonância. Com Aham. certeza. Então, vou falar com você. A importância Olhando nos olhos. desses- Ah, vai falar sério. desses episódios, desses 22 durante esse ano. A gente está finalizando agora o ano, né? O mês de dezembro, o ano de 2024. A gente está entrando em recesso. No mês de janeiro, a gente não vai ter episódios inéditos, mas a gente vai estar descansando e vai estar pensando no que a gente vai estar contribuindo, né, para o ano de 2025, porque a gente acredita muito na família multiespécie, muito Isso. nas relações, sejam ela de forma fisiológica, seja ela comportamental, Isso. seja ela de forma subjetiva, porque isso está acontecendo no dia a dia das pessoas, né? Com certeza. A gente vai enfrentar aí férias, feriadão, calor, tudo isso a gente tem episódio mastigado lá pro pessoal, Sim. né? Sobre o que muda na rotina, o que pode te ajudar. Então, gente, dá um play lá, que vai ser, coisa boa, um monte de profissional. Então, acho que a primeira quinzena de janeiro a gente tá em off, aqui no estúdio, pensando em coisas para vocês, mas a gente vai estar movimentando o nosso perfil com tudo isso que a gente já trouxe no ano 2024, para que o pessoal continue bem informado, e é isso Com que a certeza. gente está trabalhando, né, gente? Verdade. Com Isso, certeza. né? E importante para quem vai consumir o nosso conteúdo. Vou assistir os episódios, vou aprender a fazer as coisas e tal. Acho que é legal entender como cada uma dessas resoluções se aplica a gente, né? Aproveitando aquele exemplo da Val. Eu gosto de rock and roll, a Val gosta de música sertaneja, a gente vai casar. viver Ela não junto. gosta, tá? Beleza. Aí, Ela não gosta, tá, gente? só tem uma pra, relação só pra com deixar ela, claro. né? Só pra deixar claro. Eu não gosto de sertanejo, Mas aí, assim, pode usar como exemplo. Se eu Eu penso... não gosto de outras coisas também, mas Pode usar como exemplo. pode só usar exemplo. Eu usei de exemplo por ser um exemplo seguro. Por isso que eles querem exemplo isso. Isso. Enfim. Tá tudo bem. A família, Mas a família agradece. Se eu quero ter uma relação com outro indivíduo, com outro animal, em qualquer nível que seja, e eu presto atenção só no outro, eu posso me prejudicar. Aham, Porque não é saber o que o outro tem ou quer ou precisa. aham. Será que eu consigo lidar com o que o outro quer, tem, precisa, gosta, Sim, e uma tá. troca, Tá, tá, né? tá, tá, Uma tá. troca, isso. Que é o laço, né? É um enlaçamento, né? A relação é troca constante. Isso. Então, enquanto eu estou ouvindo um profissional falando sobre determinado assunto que me interessa, que contribui para a relação do meu pet, não adianta eu saber só do que o meu pet precisa, Aham. mas saber de isso que ele precisa, como que isso impacta em mim, como que eu me sinto com isso, antes de tomar decisões, para que essas decisões tenham menos chance de serem decisões, né, furadas. Furadas. Por motivos óbvios, tipo, eu tenho problema com barulho, eu me irrito muito com barulho. Eu vou me aventurar a pegar um York, Aham.
talvez não seja legal. Uhum. Não, mas eu gosto muito de exercício, eu gosto muito de entrar nos detalhes do condicionamento animal e ensinar tudo que eu posso e não sei o quê. O barulho eu nem pensei Pô, no York, então- eu pensei no Chihuahua. O Chihuahua, isso. Então, aí eu tenho problema de barulho, mas eu posso adotar um York, um Chihuahua, porque eu tenho esse gosto pelo condicionamento. Não, mas eu tenho problema com barulho, não tenho tempo de treinar meu É animal, mas consciente, eu acho né? York muito É uma bonitinho. escolha consciente. Consciente. Bem calculada, bem ponderada, É. né? Eu tenho problema com barulho, não gosto de treinar, não tenho tempo pra treinar, mas eu acho o York muito bonitinho, então eu vou lá, vou comprar. Pronto, você Comprou um problema. comprou um problema. É. Eu vou adotar um cachorro, mas, nossa, me falaram que ele é pequenininho, que ele vai ser pequenininho assim sempre. Eu não consulto um especialista, um veterinário, alguma coisa. E aí eu levo pro meu apartamento e aquele cachorrinho pequenininho cresce em poucos Toma meses, ele tá com fermento. 20 quilos, Aham, né? é. Destruindo a casa É. e tal, e daí eu tenho um problema São as enorme. raças da OLX. As raças da OLX. É. Vai lá e daí as pessoas, sabe como que eles fazem? Eles fazem assim, ó. Você chega lá e daí eles falam assim, não, tem 45 dias, né? Você pensa, 45 dias, ok, tá nesse tamaninho, tá com 3 quilos, 45 dias, não vai ficar tão grande assim, né? Quase médio ali. Mas, na verdade, aquele cachorro, não, eles, pelo contrário, é o contrário, né? Tava falando errado. Eles falam assim, não, já tem 4 meses. Aí você pensa, pô, 4 meses... Ah, verdade, porque Né? daí fica bem pequenininho. Não, 4 meses, 3 quilos não vai crescer tanto, mas na verdade ele tinha 45 dias. Entendeu? E aí você pega. Total, com eu nunca 45 pensei nessa dias, estratégia. eles fazem isso, é real. E é comum. É comum. Comum. Sim, mas essa estratégia pode ser comum, mas daí é o que o Fer coloca, né? Você não verificou com Exato, um veterinário, levou com um adestrador pra ver Isso. se realmente É. porque você não conhece, só acha ele bonitinho, né? Isso. Você E um sabe- animal de 4 Oh, meses tem é. diferenças fundamentais de um animal de 45 dias, que os profissionais sabem. consegue conferir. identificar. Exato. Isso. Então, e daí como é que eu faço? Eu vou numa feira de adoção e aí eu, Acho mais bonitinho. eu não posso escolher por impulso? Não deve. Não deve. Isso. Isso. Então, eu vou numa feira, se essa feira for numa clínica, eu vou procurar o médico veterinário, vou conversar sobre os pontos, né? Vou dar uma olhada na minha rotina, vou ver o que minha rotina comporta, o que eu consigo, mais ou menos, não precisa ser muito, mas, pô, que pelo menos dê uma ajuda Aham. para uma relação sustentável, né? Que aconteça que na semana seguinte não tenha que achar um adotante porque não deu certo, porque, né? Isso impacta muito a galera de ONG também. Porque, cara, o que eu conheço de protetor, todos eles reclamam da mesma coisa. Ninguém quer cachorro grande, ninguém quer cachorro velho, ninguém quer cachorro manco, ninguém quer cachorro desobediente, ninguém quer cachorro agitado. E nem preto. E nem preto. Isso. E aí, quando você tem quando você vai adotar, se a galera que tem ONG, que faz proteção, também estudar melhor o comportamento, a fisiologia, a nutrição, a saúde, as relações interespécies, essa galera consegue bater o olho no adotante e falar, esse cachorro aqui acho que não é pra Fer, você não, eu por causa li- disso, Por disso, causa daquilo. dessas questões. E o próprio protetor tem essa facilidade de não precisar ir na casa da pessoa, avaliar tudo e levar o cachorro lá pra em uma semana depois ter ter que que buscar devolver. de volta. Eu vi um estudo, se eu não me engano, foi na cidade de Jabuticabal. Eu posso procurá-lo de novo lá e passar para você, que é muito interessante. Colocar nas que nossas fala- descrições. Vou isso colocar é. nas nossas no Insta, descrições, Isso, vou colocar lá, que é muito interessante, que fala sobre o comportamento. Eu acho que eram estudantes de veterinária, se eu não me engano, que implementaram um adestramento dentro de um canil. De uma ONG mesmo. Uhum. Porque eles perceberam o quanto os cachorros ficavam agitados quando as pessoas chegavam lá para visitar. E aquela agitação toda não era benéfica não era propícia para ajudar A adoção daí. a adoção. Aham. Total. E aí, conforme eles foram introduzindo a análise do comportamento lá dentro e foram adestrando os animais, gente, aumentou a quantidade de cachorros que eram doados. Então, muito... Faz a relação. Que, Sim. Eu já muito fiz legal. muito atendimento em feira de adoção que a galera chama justamente para aumentar a chance de adotar um cachorro. E daí é sempre uma dinâmica parecida, assim. Eu chego na feira, daí a galera começa, o adestrador tá ali.
Daí chega uma pessoa, começa a conversar. Nessa conversa eu já consigo perceber muita coisa que pode, né, evitar problema e tudo mais. E aí uma coisa legal que acontece é, a galera que tá levando os cachorros pra adoção, também perguntam de exercício e tal, e começam a fazer treininhos com os cachorros e começam a fazer coisinhas básicas. E depois eu fico sabendo que esses cachorros tiveram uma facilidade de adoção, tiveram uma facilidade de adaptação, porque o cachorro fica mais inteligente, igual gente que estuda fica mais inteligente, que não, gente que não estuda não consegue, não alcança, Menos né? intimidade com a inteligência. Isso, intimidade com a inteligência. E aí quando o animal Não é tem burra, é menos menos inteligente, menos Menos intimidade. menos intimidade com a inteligência, isso. Mas quando o animal tem mais intimidade com a inteligência, ele tem mais capacidade de resolver problemas também, assim como a gente, né? É do jeito dele, mas ele tem Sim, essa sim. capacidade aumentada. E é isso para uma adaptação, para uma Facilita. convivência, às vezes até permite algumas coisas que um comportamento ruim não permitiria, né? Que legal. E Mas isso é papo para um episódio de 2025, você não acha? Vamos falar sobre, Eu acho. vamos falar sobre isso, Vamos, 2025. né? Isso. Logo ali. Vamos preparar, isso. vamos preparar. E a gente vai trazer, bichos, pra vocês muitas novidades em 2025. Vamos preparar Esperamos que coisa Sim, o Ócio legal é demais. super criativo. Isso, Então, é. super criativa, né? isso. A gente vai aí ter um tempo de ócio para Para produzir coisas novas, inovadoras, diferentes, né? isso. E vamos trazendo É. novidades pra galera aqui. E daí finaliza assim, Fer, ó, você que tá aí, né, se preparando pro Natal, Ano Novo, com treta de família, porque agora começa, né? Se quiser dar uma desestressada, assista aqui o nosso Playlist do episódio Bicho E aonde que Podcast. assiste? no canal do YouTube, na TV Mais Pet ou no Spotify, Boa. viu? Spotify tem todos os episódios lá no Spotify? Tem, todos. Todos os episódios. Vocês podem conferir lá no canal do YouTube. TV Mais Pet, toda terça e quinta, às 21 eu acho horas. que só Canal. tem esse ano, né? O Spotify a gente só tem a temporada desse ano. Desse ano? O ano passado... 2024. É, eu acho que sim. Tá. É, Mas vai esse ter não tem. 2025? Ó, claro. A partir de agora pra frente, Certeza. tem todos. Show. Maravilha. E o canal da TV Mais Pet? Canal 32 da É. nova Parabólica da Sky. Isso. Toda terça e quinta, às 21 horas, ou com episódio novo, ou com alguma reprise de algum dos outros episódios. Vocês podem assistir na TV a cabo, bem bonitinho. O canal é aberto, não precisa pagar pelo canal, tá? Só tendo a TV, a antena da Sky. TV. Isso, tendo a TV, né? É. Não, mas tendo a antena da você Sky, você consegue. assistir. Isso, você pode Assiste também pela É, internet. pela internet. online. É, Ele não falou tvmaispet.com.br, errado. verdade. Né? De uma Eu só- certa eu só- Fez forma. um suspense. Só tropecei É, a organização e aqui. nas- É porque o software aqui tá... que tá queimando, Aham, né? Tá queimando. A gente precisa de férias mesmo, então, né? Tá, é. Essas férias vão fazer Ócio. bem. É o ócio que é. O ócio também faz bem. Com certeza. Não é? Sim, Pros animais também. Mas vamos falar sobre isso no ano que vem. ano que vem. Bichos, estamos muito juntos. Muito obrigado por todos vocês que assistiram o episódio até aqui, que assistiram os outros episódios e que estão acompanhando a gente. A gente espera que o nosso conteúdo ajude muito na relação de vocês. Comentem aqui embaixo, tirem dúvidas, deem sugestões, por favor, de novos episódios que a gente vai procurar os convidados, trazer temas aqui para vocês. Vai ser maravilhoso. E encerramos mais esse episódio. Muito obrigado a todos. Um ótimo ano novo e Natal para vocês. Fim de ano. É o feriado. E um feriadinho, Feriadinho né? básico, assim, de E em 2024. 2025 também. Valeu, bichos. Até. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau. Até mais. Feliz Natal, Ano Novo.